Olá, seja muito bem-vinda à terceira teleaula da disciplina Bioética e Legislação em Enfermagem. Eu sou a professora Daiane, responsável pela disciplina, e já estive com você nos 2 primeiros encontros. Essa nossa teleaula vai falar sobre implicações éticas, ou melhor, a gente vai falar sobre questões envolvendo aí a questão das penalidades, das questões então pelos quais nós podemos ser julgados em relação aos nossos atos, mas precisamente em relação aos atos realizados enquanto profissional. E nesse caso, então, nós vamos abordar as penalidades, as infrações éticas e como que nós podemos ser avaliados e julgados mediante, então, a normas, as regras que são impostas para que a gente possa, então, desenvolver a nossa prática profissional de uma maneira, então, mais focada em preceitos éticos, morais, correto? Então, basicamente, esse é o assunto dessa nossa teleaula. Por isso, eu vou trazer uma contextualização. Como eu disse, o encontro vai falar de implicações legais da enfermagem, ou seja, vai trazer aí aspectos relacionados ao julgamento, a questão de multa, penalidade, o que a gente pode, então, ser julgado enquanto profissional. Para contextualizar a nossa teleaula, eu trouxe aqui algumas temáticas que serão desenvolvidas ao longo desse nosso encontro. Dentre eles, nós temos, então, o desenvolvimento dos aspectos éticos relacionados aos erros de enfermagem, e eu gosto de dizer que são possíveis erros de enfermagem, uma vez que você está assistindo essa teleaula justamente para que você não cometa eles em razão, então, de ou não saber realizar um procedimento, ou fazer sem segurança técnica, sem habilidade, ou até mesmo por uma negligência, mesmo sabendo, você acaba cometendo. Então, nós vamos falar desses aspectos e dos potenciais, tá, erros que a equipe de enfermagem pode desenvolvê-lo, ou seja, pode praticá-lo. Para isso, é importante falar das infrações. Então, como que a equipe de enfermagem pode, então, ocasionar, realizar infrações éticas. Lembrando que nós temos os potenciais erros, entretanto, quando a gente fala de infração, está relacionado a um erro em si. Mas aqui nós temos a questão ética envolvida, tá? Então, nós vamos fazer esse contraponto entre erro e infração no contexto da ética, ou melhor, da bioética, quando nós estamos nos referindo a uma atenção, a uma assistência em saúde. E para isso, né, precisamos falar de que maneira podemos ser punidos, quais são as nossas penas, ou então multas pelos quais podem ser aplicadas em detrimento, em decorrência de algum erro causado por qualquer que seja o membro que compõe a equipe de enfermagem. Só um adendo, que é a questão, então, de que o enfermeiro, muitas vezes, é supervisor, é coordenador, e um erro que a sua equipe possa desenvolver, possa praticar, pode recair sobre você. Então, dependendo das circunstâncias, você, enquanto responsável pela equipe, também pode ser punido, ou então receber uma multa. Então, você tem essa responsabilidade em relação à equipe de enfermagem. Portanto, essa é a contextualização da teleaula que se inicia agora. Erros na enfermagem, ou melhor, potenciais erros que podemos realizar em decorrência da nossa assistência, da assistência prestada ao paciente, que no caso da enfermagem é o cuidado.
Então, nós temos diversos procedimentos que podem ser realizados desde o auxiliar, o técnico, até o enfermeiro. Então, é uma equipe que possui subclassificações, é uma equipe que tem uma representatividade muito grande nas instituições de saúde e, portanto, é claro, são passíveis de erros, podem cometer erros, assim como qualquer profissão. Só que o que a gente precisa levar em consideração é que os erros que nós cometemos têm uma relação muito próxima com o risco que podemos causar para a vida do outro. Portanto, o nosso código de ética ele é muito incisivo em relação às penalidades que podemos estar sujeitos em decorrência desses erros. Claro, por conta da gravidade que é o nosso trabalho, da complexidade que é esse trabalho. Portanto, vamos falar então desses potenciais erros, tá? Que a equipe pode, de certa forma, ocasionar, desenvolver ao longo da sua assistência. Nós temos a situação de negligência, você já deve ter ouvido falar. Negligência, eu acho que é o conceito que mais escutamos as pessoas empregarem essa palavra em algum contexto envolvendo erro, tá? Mas, de fato, o que é negligência? Porque muitas pessoas utilizam esse termo de maneira errônea, tá? Então, a negligência é quando você tem uma ausência de reflexão, tá? Que no nosso trabalho ela é extremamente necessária, uma vez que nós cuidamos de uma outra pessoa. Então, você é uma pessoa então que merece cuidado e tem um risco muito grande caso eu cometa algum erro, tá? Inação do sujeito, ou seja, né, você não agir em relação ao outro, apresentando indolência, que significa indiferença, você é indiferente ao outro, tá? Justamente por conta dessa ausência de reflexão, você se torna, então, indiferente, inerte, que acaba sendo, então, um sinônimo de passividade. Ser uma pessoa que está em inércia ou está inerte é aquele que se mostra muito passivo, tá? São muitas vezes considerados sinônimos. Ou seja, diante de uma situação, você apresenta, então, uma ausência de reflexão, se mostra indiferente ao outro e, por isso, você se torna inerte, passivo. Você não reflete sobre aquilo que você está, sobre o cuidado que você está prestando para o outro e, portanto, você age com irresponsabilidade. Por quê? Porque você sabe da sua responsabilidade, ou melhor, deveria saber. Você sabe que o seu trabalho, ele é muito complexo, exige uma reflexão constante. Então, agir não refletindo sobre aquele cuidado e, de certa forma, se apresentando de modo indiferente ao outro e passivo, você age com irresponsabilidade. Então, é uma negligência, você está negligenciando. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo muito simples, que praticamos quase que na totalidade dos nossos procedimentos, né, dos nossos cuidados em si. Mudança de decúbito. Então, eu tenho um paciente que ele é acamado, e eu, por negligência, por saber, falar, não, eu sei que eu preciso fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas para que esse paciente acamado, que não possui condição alguma de fazer a mudança sozinho, não desenvolva, então, lesão por pressão. Mas eu não prescrevo os cuidados, ou eu prescrevo, não exijo da minha equipe, ou até mesmo não faça essa mudança de decúbito, eu estou sendo negligente. Eu sei o que precisa ser feito. Eu estou refletindo sobre a minha ação? Não. Eu não estou pensando no outro. Eu não estou pensando na possibilidade desse paciente desenvolver lesão por pressão, tá? Portanto, eu estou sendo indiferente ao outro. Eu não estou pensando nele, não estou pensando no cuidado que eu deveria prestar e, portanto, por negligência, porque eu sei do que eu preciso fazer,
tá? Então, eu não posso alegar desconhecimento, eu estou sendo negligente nessa situação. Então, é um exemplo que eu acho simples e que é fácil de você visualizar e entender a aplicabilidade desse termo enquanto uma infração ética. Vamos ao segundo, que é imprudência. Esse termo é muito utilizado em normas de trânsito, né? Motorista imprudente, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse termo, que é o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução. Ou seja, consiste na violação das regras ou leis, com comportamento de precipitação, sem cautela, ou seja, sem falta de cuidado acerca dos riscos, né, imprevidência acerca dos riscos e mal ao paciente que deveriam ser previstos. Então, é agir com pressa, é sem cautela, sem que eu me atente aí a questão, então, da própria, do que é colocado enquanto cuidado correto, tá? Por exemplo, é um ato de imprudência, na correria, eu preciso passar o plantão, tá terminando o meu plantão, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medicação rápida, né? Assim, eu preciso realizar aquele medicamento que eu atrasei, tá? Então, o atraso já é uma negligência, tá? Mas por pressa, preciso passar meu plantão, eu vou fazer logo esses medicamentos nos meus pacientes, justamente por conta do tempo, eu tenho que sair, né? Eu preciso fazer as minhas coisas. E o que acontece? Eu, por falta de cuidado, por falta de precaução, eu, então, não faço o medicamento correto. Eu troco o medicamento do paciente. Então, isso é imprudência. Eu agi sem cautela, sem moderação, precipitadamente, com pressa, e por isso causei, então, a troca dos medicamentos. Isso é um ato de imprudência. Eu fui imprudente. Assim como avançar sinal vermelho, né? Imprudência. Exceder o limite de velocidade, né? Por isso que eu falo que esse termo é muito utilizado em normas de trânsito, né? O motorista foi imprudente, justamente porque ele agiu com pressa, sem cautela, excedeu o limite de velocidade. Assim, temos também essa implicação na área da enfermagem. Vamos para a terceira erro, né, que podemos cometer, que é a imperícia. A imperícia é agir com falta de competência ou habilidade técnica, ou conhecimentos teóricos fundamentais e básicos da profissão. Basicamente, é inaptidão específica para a realização de determinada atividade técnica ou científica. É o fato de eu não saber, não ter habilidade, mesmo assim, eu faço. Eu não sei, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Então, nesse sentido, é falta de competência, é falta de conhecimento, tá? Um exemplo de imperícia é, por exemplo, eu vou passar um acesso periférico, um acesso venoso central de inserção periférica, que nós chamamos que é o PIC. Então, enfermeiros habilitados, capacitados, podem fazer esse procedimento. Mas eu não tenho capacitação, não tenho habilidade, mas eu já vi algumas vezes fazer, então eu acho que eu consigo. Isso é, então, imperícia. Eu não tenho conhecimento, né? Eu tenho só a experiência de ter visto, de ter supervisionado, e mesmo assim eu vou lá e faço. Eu não tenho capacitação, eu não fui habilitada para isso. Vamos ao quarto, que é iatrogenia. Iatrogenia é qualquer dos outros erros mencionados anteriormente. Por quê? Porque a iatrogenia é qualquer erro ocorrido com um paciente submetido a procedimentos como sonda, intubação, ou seja, é qualquer erro que tenha sido cometido com o paciente em decorrência de uma assistência em saúde inadequada. Então, aqui nós temos um dado de que nos Estados Unidos, acredita-se que seja responsável pela terceira causa de óbito da população idosa. Então, iatrogenia é considerado nos Estados Unidos como a terceira responsável por causa de óbito na população idosa. Ou seja, os idosos têm evoluído para óbito em decorrência de erros na assistência realizada pela
equipe de saúde. Então, se a gente for pensar nos erros, nós precisamos entender que a nossa equipe, ela muitas vezes comete esses erros justamente pela jornada elevada, com uma jornada com uma elevada carga horária, então são plantões seguidos de plantões, condições de trabalho muitas vezes, né, inapropriada, e para isso a gente precisa utilizar muito a criatividade para atender melhor o paciente. Às vezes falta material em alguns hospitais, principalmente os públicos, equipe de saúde reduzida, ou seja, o dimensionamento não está adequado. Então, algumas medidas precisam ser tomadas, como, por exemplo, dupla checagem do preparo da medicação, né? Então, checar 2 vezes o paciente, a via, o medicamento. Se atentar para a comunicação e prescrição, comunicar verbalmente, conferir a comunicação escrita, não ficar só no verbal, identificar os pacientes e orientar eles sobre o tratamento. Muitas vezes, até quando você vai fazer alguma medicação, se você treina o paciente, né, condiciona ele a perguntar e quando ele tem conhecimento sobre a doença dele, muitas vezes ele até questiona. Esse questionamento evita erro. E programa de educação permanente, que então, trabalhar com vivências da própria equipe e, por meio dessas vivências, promover discussões em grupo. E isso, então, minimiza os erros que podem ser cometidos em decorrência da assistência. Então, esses são os potenciais erros que podem ser causados pela equipe de enfermagem. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a equipe de enfermagem para a gente trazer aí alguns potenciais erros. E nessa situação-problema nós vamos identificar alguns erros e refletir sobre eles. Aqui você tem, então, você está inserido em um processo de trabalho e você tem realizado um ótimo trabalho como enfermeiro na unidade de terapia intensiva. Porém, a assistência de enfermagem envolve diversas situações e procedimentos específicos, principalmente nesse setor. Além disso, durante as diferentes intervenções a serem realizadas, que exigem qualificação técnica dos profissionais, podem acontecer erros adversos, em grande parte das vezes. Tais eventos são evitáveis e geralmente tendem à negação e à subnotificação, o que pode prejudicar a visão do que realmente acontece, impedindo, de certa forma, uma ação preventiva, educativa e punitiva. Então, nessa situação, eu quero chamar a atenção para a negação e para a subnotificação. A negação é o ato mesmo de negar o que aconteceu. Muitas vezes, o enfermeiro, por ser líder, né, supervisor de uma equipe, acaba então subnotificando ou até mesmo negando, não dando devido valor para aquele erro cometido. E a subnotificação é o ato de não notificar, ou seja, não registrar o erro cometido. Tá? Então, deixa por isso mesmo, o enfermeiro acaba resolvendo ali com a própria equipe e não notifica, não registra. Existem alguns hospitais que já têm essa cultura de notificar, de registrar os erros, justamente para quantificá-los, ou então numerá-los, para avaliar o quanto eles têm tido frequência, ou seja, ocorrência nas unidades, seja numa unidade de terapia intensiva, um pronto-socorro ou uma unidade de internação. Por isso que, nesse contexto, é importante sempre despertar a consciência ética da equipe por meio de apresentação dos principais erros adversos. E como que eu vou apresentar os principais erros adversos? Notificando eles. Se eu não notifico, eu não tenho, então, o número desses erros. Com que frequência ele tem acontecido? Tá? Quando eu notifico, eu apresento as principais causas de ocorrência, porque se eu tenho a notificação, eu tenho o registro e a descrição desses erros. E para isso, né,
conseguir apresentar as principais causas dessas ocorrências e tratar da importância de conhecer e notificar os erros para que seja então possível sua correção e adequação dos processos. Então a notificação é muito importante. E eu percebo que em algumas instituições isso já tem sido implementado, já tem sido então colocado enquanto uma cultura. Existem até setores específicos para isso, nós chamamos setores de qualidade, que além de avaliar o processo de qualidade nas suas diversas vertentes, também faz esse tipo de levantamento com relação aos erros adversos, ou seja, as iatrogenias, erros cometidos durante a assistência, tá? Causados pela própria equipe de saúde, bem como erros que podem ser apresentados em um material. Então, compramos uma caixa de luva que tem apresentado defeito durante o seu uso. A seringa da marca X, vamos supor, né, do fornecedor tal, tem apresentado defeitos e isso podem causar também iatrogenias. Então, em algumas instituições existe esse setor de qualidade. Geralmente é o enfermeiro que ocupa o cargo, então, de enfermeiro vinculado ao setor de qualidade, justamente para fazer essa monitorização e para notificar, ter enquanto número e propor estratégias para minimizar. Só assim nós vamos conseguir, então, resolver e diminuir os casos de eventos adversos, ou seja, de iatrogenia na assistência em saúde. Infrações éticas na enfermagem, ou seja, quais infrações nós poderemos desenvolver ao longo da assistência prestada, que é o cuidado de enfermagem. Então, quais são elas? Este é o assunto de agora e eu quero que você me acompanhe. O Código de Ética da Enfermagem, ou seja, do profissional de enfermagem, ele, nos seus capítulos 4 e 5, que é o nosso novo Código de Ética de Enfermagem, ele trata das infrações e penalidades propriamente dito, que nada mais é, eles compreendem, então, que existem implicações éticas e legais quanto aos riscos e responsabilidades dos profissionais de enfermagem. E, por meio desses capítulos, eles, então, classificam essas implicações em relação às possibilidades, os potenciais riscos que ao longo da assistência de enfermagem nós podemos desenvolver. Então, quais são essas infrações? Tá? Nós temos infrações consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Nesse nosso novo Código de Ética, nós tivemos a inserção desse grau de penalidade, ou melhor, nesse grau de infração que é a infração moderada. No Código de Ética antigo não havia essa infração, tá? Então essa infração ela é nova. Então, portanto, o Código de Ética em vigor nesse momento consideram as infrações éticas enquanto grau leve, moderado, grave e gravíssimo, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Então, aqui já nos traz o conceito de que cada situação é uma situação muito específica. Então, leva em consideração toda uma circunstância e, claro, todos os envolvidos, quando você tem mais de uma pessoa, mais de um profissional envolvido. Então, vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar nessa pessoa debilidade ou aquelas que venham a difamar as organizações da categoria, por exemplo, falar do Conselho Regional, Conselho Federal ou de algumas instituições de modo a denegrir, tá? Ou ainda causar danos patrimoniais ou financeiros. Então, quando o seu ato leva algum dano patrimonial, né? Eu depredei um patrimônio, ou então eu causei danos financeiros a alguém, eu extorqui alguém, né? Eu cobrei
ou chantagem, enfim, quando envolve questões assim, que você de ofensa, tá? Que você vai, então, ofender a integridade ou física, mental ou moral, sem causar debilidade naquela pessoa. Agora, as infrações moderadas, que foram aquelas que foram inseridas nesse novo Código de Ética, é o que provoca debilidade temporária de algum membro, sentido ou função da pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, aqui você já tem uma debilidade, tá? Mesmo que seja temporária. Então, eu impossibilitei que a pessoa pudesse mexer algum membro, né? Eu causei uma dificuldade em relação a sentido ou da própria função da pessoa. Ou causei danos mentais, às vezes uma violência psicológica, né? Ou uma violência física, que em decorrência dessa violência física você causou danos psicológicos e mentais na pessoa. Ou então, eu agi de modo tão... De denegrir o outro, que eu causei danos morais nessa pessoa, tá? Eu inventei, eu difamei ela. E isso causou, então, uma debilidade temporária, tá? Mesmo que quando eu tenho aí questão de danos morais ou psicológicos. Ou então eu tenho algo físico mesmo. Durante o procedimento eu fiz algo errado que fez com que a pessoa deixasse de mexer a mão, um membro, temporariamente, tá? Daí nós temos uma infração moderada. Já a infração grave é quando você provoca perigo de morte ou a debilidade ela é permanente no membro, sentido ou função. É quando o dano moral ele é irremediável na pessoa ou ainda as que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, aqui você já tem uma complexidade muito maior, né? Você tem, então, perigo de morte e uma debilidade que antes da moderada era temporária, agora é permanente, tá? E nós temos as infrações gravíssimas. Eu não tenho perigo de morte. Eu tenho, então, que o meu ato provocou o óbito, levou a pessoa, então, a ir a óbito, eu provoquei a morte, tá? É uma infração gravíssima. Ou quando eu tenho debilidade permanente do membro, sentido ou um dano irremediável na pessoa. Mas aí você deve estar pensando, professora, mas a infração grave, eu tenho aqui, ó, dano moral irremediado e eu tenho aqui debilidade permanente do membro, assim como na infração gravíssima, ó, debilidade permanente do membro. E aí, tá errado? Não, não tá errado. Porque o que vai levar em consideração é se você, então, ao provocar tudo isso, né, provocar uma debilidade permanente do membro, vai ser avaliado quais foram as possíveis influências que você teve, a consequência de tudo isso, né? Então, você tem aqui, ó, que na grave eu tenho só perigo de morte, enquanto que na gravíssima eu tenho, então, o provocar a morte em si. Agora, em casos de debilidade permanente que é previsto nessas duas infrações, o que será avaliado são os fatores que vão atenuar ou agravar essa situação. Então, a situação ela é avaliada singularmente, na sua, então, singularidade, cada situação é única. Os atos serão avaliados e julgados, então, em relação à pessoa, quais foram os agravantes, ela procurou ajuda, a pessoa agiu de má fé, tá? Tudo isso vai ser avaliado na hora de ser estabelecido qual é a infração que foi cometida, se é grave ou gravíssimo, o que vai fazer,
Então, o que vai ser decisivo é toda a análise do cenário e avaliar tudo o que foi feito, que pode ter contribuído e se foi de má intenção, se não foi intenção, né? Se foi algo, então, que aconteceu sem que a pessoa tenha tido essa má intenção. A pessoa procurou por ajuda, ela não escondeu a situação. Tudo isso é avaliado para decidir qual é o tipo de infração que foi cometido. Isso que vai fazer a diferença, tá? Então, são essas situações. E lembrar que nós tivemos, então, a mudança no Código de Ética, inserindo uma nova modalidade, um novo grau, então, de infração ética, que é a moderada, que antes não existia, tá bom? E assim, nós pudemos desenvolver todo esse conteúdo com relação às infrações éticas relacionadas à enfermagem. Vamos resolver uma situação, problema, para conseguirmos desenvolver essa questão das infrações éticas, para que a gente consiga entender de que maneira nós podemos aplicar esse conhecimento, esse conceito de infração ética na prática da enfermagem. Quero que você me acompanhe nessa situação. Então, você, como enfermeiro da UTI, identificou várias situações éticas que envolvem a equipe. E após o levantamento dos indicadores e as causas relacionadas aos eventos adversos, você então descobriu que a equipe tem feito testes com medicamentos sem que a coordenação pudesse saber, sem autorização, provavelmente sem autorização dos pacientes, tá? Bem como falhas ocorridas no cuidado de higiene relacionado com o paciente. E aqui nós temos duas situações. Uma mais grave do que a outra, que é o teste de medicamento. E a outra são as falhas ocorridas no cuidado de higiene realizado com o paciente. Como cada situação ela é única, precisa ser avaliada a consequência. Então, em nenhuma das situações a gente sabe qual foi a consequência. Se teve algum paciente que teve uma consequência, algum dano temporário ou permanente, tá? Mas em relação à infração em si, testar medicamento, você concorda comigo que você expõe o paciente a um risco muito grande, né? Então, você pode até colocar esse paciente em perigo, tá? E aí você tem o perigo de morte. Tá? Nesse caso, nós podemos avaliar que, em relação a perigo, esse ato de provocar, né, de realizar testes com medicamentos, pode ser uma infração grave, por ter colocado em risco a vida desse paciente. Então, em decorrência desses atos, por colocar em perigo a vida do outro, essa infração pode ser julgada como uma infração grave. Agora, em relação às falhas ocorridas com cuidado de higiene, nós precisamos levar em consideração que tipo de cuidado foi esse que foi negligenciado e que cuidado foi esse de higiene que não foi realizado com o paciente. Depende muito de qual foi o cuidado. Pode ser leve, porque estamos diante de uma ofensa à integridade física. Por exemplo, um paciente que ele está bem, né, ele não tem um grau de complexidade, um nível de dependência muito elevado, o fato de você não ter feito uma higiene, às vezes ocular, ou então do próprio banho, você causou então você provocou a ele um dano físico, né? Leve, vamos dizer assim, você não o machucou diretamente, mas você, então, causou a ele um desconforto, né, em relação à falta de higiene, portanto, você feriu a integridade física e, em algumas situações, até de questão moral, né? Uma vez que cuidado de higiene é algo muito íntimo, é algo do outro, e quando o paciente ele não tem condições de fazer esse autocuidado, às vezes por
por uma inabilidade, por falta de força física, né? Vamos pensar em um idoso que, embora não tenha nenhuma doença grave, por falta de força não consegue realizar o próprio cuidado e por isso precisa de auxílio. Ele está bem, está ali, muitas vezes por conta de um tratamento medicamentoso, mas não consegue realizar os próprios cuidados, ou então falta, né, de cuidado e auxílio para alimentação. Então precisa saber exatamente qual foi esse cuidado. Mas de qualquer forma, nós podemos levar em consideração que foi então um ato que colocou em risco a integridade moral e física desse paciente. Então, nós podemos considerar que nessa situação nós temos uma infração leve. Mas é claro, para afirmarmos com certeza, precisaríamos saber quais as consequências para o paciente em relação a esses dois atos em si. E assim a gente consegue, nessa situação problema, aplicar o conhecimento das infrações éticas na nossa prática da assistência em enfermagem. Agora é o momento de interação, então quero que você traga suas contribuições, experiências próprias, dúvidas em relação ao conteúdo, para que a gente consiga saná-las e então dar um passo mais à frente e aprender ainda mais em relação a esse conteúdo. Vou aguardar essa contribuição ou até mesmo feedback e na sequência eu dou continuidade ao conteúdo.
Em decorrência da ausência de feedbacks, dúvidas, eu vou dar continuidade a esse nosso encontro. Eu espero que no nosso próximo momento de interação você faça as suas colocações, dê um feedback da aula, traga contribuições para que a gente consiga, além de trocar experiência, tornar esse momento, então, mais próximo entre eu e você e, muitas vezes, contribuir com o próprio conteúdo que a gente irá ver mais à frente. Tá bom? Então, aproveite o próximo momento de interação para fazer todas as suas colocações. Penalidades na enfermagem. Essas penalidades, elas estão associadas ao nosso código de ética do profissional enfermeiro, do profissional, então, da equipe de enfermagem, uma vez que possuem diversas categorias que a compõem. E essas penalidades, elas estão atreladas com o código de ética, com as infrações éticas que são estabelecidas por esse código. Penalidade nada mais é do que alguma repreensão, vamos dizer, que o próprio nome diz já, né? Penalidade é algo que você faz com que a pessoa, além de refletir sobre os seus atos, seja então julgado por elas, que a pessoa seja julgada pelo aquilo que cometeu, de maneira então que seja responsável pelo ato, no caso da assistência de enfermagem, pelo cuidado de enfermagem prestado de maneira inadequada. Então, vamos tratar desse assunto e eu vou explicar cada uma dessas penalidades e como que são aplicadas na equipe de enfermagem. Bom, dentre as penalidades, nós temos a advertência verbal, que consiste na admoestação, ou seja, na repreensão ao infrator. É um ato de repreender a pessoa que provocou a infração, ou seja, o infrator. Essa advertência tem que ser reservada, ou seja, não pode ser aplicada mediante outras pessoas, uma vez que o infrator precisa ser repreendido sem que seja exposto, sem que você coloque ele em uma situação em que ele possa ser envergonhado ou até mesmo humilhado. Registrar em prontuário na presença de testemunhas. Esse registro na presença de testemunha tem que ser reservado, muito em razão aqui da questão de você preservar a integridade desse infrator em decorrência de um ato que ele realizou de maneira inadequada. Então, a advertência verbal, mesmo por ser verbal, precisa ser registrada no prontuário desse profissional. E aí você deve estar pensando, nossa, mas profissional também tem prontuário? Sim, assim como o paciente, só que ele só é utilizado nessas situações, então é preciso registrar a infração. Nós temos também que o profissional pode ser multado, então ele é obrigado a pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence, em vigor no ato do pagamento, ou seja, o valor que representa aquela anuidade daquele ano, tá? Que está em vigência. Lembrando, né, que existe essa variação, então pode ser de 1 a 10 vezes o valor da anuidade e se atentar para a questão de que cada estado tem um valor de anuidade. Então, esses valores, eles variam de acordo com o conselho regional. Cada conselho regional estabelece um valor e cada categoria profissional também tem o seu valor. Então, o enfermeiro paga um valor diferente do valor que é pago pelo técnico. E o conselho regional de um estado cobra esses valores de maneira que bem entende, né?
de acordo com o pré-estabelecido. E em outro estado, esses valores podem não ser compatíveis, uma vez que existe essa autonomia para os conselhos regionais estabelecerem o valor a que cada categoria profissional irá pagar. Então, a multa pode chegar até 10 vezes o valor da anuidade. Temos a censura. A censura consiste na repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN e dos Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Você dar visibilidade ao ato, né, e expor o profissional para que ele seja, então, de certa forma, julgado pela sociedade. Tá? Essas publicações acontecem em publicações de relevância interna, ou seja, do sistema COFEN e dos CORENs, ou em jornais de grande circulação. Temos também a suspensão. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional e esse período de suspensão pode chegar até 90 dias e será julgado nas publicações oficiais, também em jornais de grande circulação e comunicado a órgãos empregadores de que esse profissional ele está suspenso, tá? E não pode exercer a profissão no período estabelecido pela penalidade. Enquanto houver essa suspensão, o profissional ele não recebe, tá? Então, ele vai ser suspenso e não vai receber o tempo que tiver impossibilitado de exercer a profissão. E nós temos o nível máximo de penalidade, que é a cassação, que consiste na perda do direito ao exercício profissional. E esse período de cassação pode chegar até 10 anos. Tá? E será julgada nas publicações, divulgada nas publicações também de jornais de grande circulação e da comunidade interna dos conselhos. Tá? Tanto a suspensão quanto a cassação, o profissional ele tem a carteira profissional retida no ato da notificação e a carteira só é devolvida após o cumprimento da pena. Né? E no caso da cassação, após o processo de reabilitação, quando houver essa possibilidade. Mas se a situação for extremamente grave, ele ficar impossibilitado de exercer a profissão até 30 anos, a pessoa provavelmente vai deixar de exercer a profissão porque é muito tempo fora, né, afastado do seu cargo, da sua atribuição. Agora, para realizar a graduação da penalidade e respectiva imposição, ou seja, para avaliar qual foi a infração cometida e então avaliar qual é a penalidade mais adequada para aquela situação, visto qual foi a gravidade da infração, ou seja, é grave, é gravíssima, é leve ou é moderada? Quais foram as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração? Qual foi o dano causado e o resultado dele? E quais são os antecedentes do infrator? Esse infrator, ele já cometeu outras irregularidades, outras infrações? Ou não? É a primeira vez, foi uma fatalidade ou algo que aconteceu sem que ele tivesse intenção. Todas essas situações são avaliadas quando for analisar qual é a penalidade mais adequada para aquela situação. Então, nós temos aí situações que atenuam, ou seja, que são a favor do infrator. Então, quando o infrator ele procurou ajuda logo após a infração, por sua espontânea vontade com eficiência, evitando as consequências dos seus atos. Quando esse infrator tem bons antecedentes profissionais, então ele é um ótimo profissional, ele nunca havia realizado nenhum ato infrator. Ou então, ele realizou esse ato porque ele sofreu coação, ele foi intimidado ou então ele recebeu alguma ameaça. Então, alguém ameaçou ele, alguém intimidou, fez chantagem com ele e houve essa situação em que ele foi impulsionado a realizar a infração muito em razão desse tipo de circunstância.
ou quando ele realizou atos sob emprego real de força física. Então, alguém forçou ele fisicamente a fazer essa infração. Ou quando ele mesmo confessa espontaneamente a autoridade da infração, ou ter colaborado espontaneamente para elucidar os fatos, ou seja, explicar o que aconteceu naquela situação. Então, todos esses elementos são circunstâncias que são a favor do infrator. Tá? Contam como atenuantes. Enquanto que as situações agravantes é quando esse profissional ele já é reincidente, ou seja, ele já praticou outro tipo de infração, ele causou danos irreparáveis, ele cometeu infração dolosamente, ou seja, com má intenção, com intenção de ferir o outro, cometeu infração por motivo fútil ou torpe, ou seja, por um simples capricho, por maldade mesmo. Quando ele facilita ou assegura a execução ou ocultação, ele omite, ou por própria vantagem de outra infração. Aproveita-se de fragilidade da vítima, então é uma vítima frágil que não tem condições, não tinha condições de se autodefender, cometeu infração com abuso de autoridade, tá? Em função do cargo, do exercício profissional, ter maus antecedentes profissionais e alterar ou falsificar provas. Todos esses elementos são circunstâncias agravantes, que são contra o infrator e, portanto, ele será julgado em relação a todos esses fatores, além da própria consequência daquilo do próprio resultado daquela infração. Então, todas essas situações, todos esses elementos são avaliados para se estabelecer a penalidade que mais se adequa àquela infração, ou melhor, àquele infrator. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo, o conceito de penalidades no exercício profissional da enfermagem, para que a gente consiga elucidar todo o conhecimento em decorrência desse conceito. Então, após o levantamento dos principais eventos adversos que você fez na unidade de terapia intensiva, enquanto, então, gestor, você já verificou anteriormente os testes com medicamentos e as falhas ocorridas no cuidado de higiene realizado com o paciente. Então, você agora deve elaborar um instrumento de notificação desses eventos com a finalidade de conscientizar a equipe sobre a importância de conhecê-los para que possa buscar a correção e evitar que haja reincidência deles. Então, nesse momento, é importante pensar em um modelo de questionário, de um próprio instrumento que possa, então, fazer com que esses erros adversos, essas infrações, sejam notificadas na sua instituição, para que você consiga quantificá-las, ou seja, colocar aí em números a quantidade dessas infrações e, então, possa ter uma análise de todo o cenário. Quais são as principais infrações que estão sendo cometidas, quais são as penalidades que esses profissionais serão submetidos? Lembrando que, em caso de advertência verbal, multa, censura, suspensão, o Conselho Regional é que é o responsável. O processo de cassação é que deve ser realizado a nível federal. Então, é o Conselho Federal de Enfermagem que é responsável, tá? Justamente porque você é responsável pela equipe de enfermagem e por isso você precisa ter toda uma abrangência, ter conhecimento dos erros cometidos dentro da sua equipe e durante a assistência, o qual você é supervisor, o qual você é responsável. Então, nesse sentido, é preciso fazer criar um instrumento justamente para quantificar esses erros adversos. Lembrando que algumas instituições já possuem esses instrumentos,
uma vez que possuem equipes especializadas, equipes que compõem a gestão da qualidade, que faz esse processo, esse levantamento. Então, tem todas as estratégias são vinculadas aos erros cometidos, porque do que adianta fazer um treinamento com a equipe sobre um determinado assunto, sendo que os principais erros adversos estão vinculados a outro tipo de falha. Então, do que adianta eu falar sobre infecção relacionada à assistência em saúde, se o principal erro é com relação, por exemplo, à checagem da medicação, é o registro dos cuidados, ou qualquer que seja um procedimento, mudança de alguma técnica que precisa ser trabalhada com os profissionais para atualizá-los. Então, os erros adversos nos mostram quais são as fragilidades que a própria equipe apresenta diante da assistência em saúde. Então, com essa situação, problema, a gente pode perceber a importância de se criar instrumentos e verificar esses erros adversos para que não haja subnotificação, para que esses erros não sejam ocultados. Vamos falar sobre prática de enfermagem? Ou melhor, vamos falar de como que a prática de enfermagem tem a influência sobre tem importância sobre os pacientes e principalmente, né? Essa assistência, muitas vezes, ela pode provocar um dano ao paciente, que é o contrário daquilo que nós prezamos e do objetivo pelo qual praticamos a nossa profissão. Então, esse momento é para refletirmos sobre esse exercício profissional e pensarmos nas implicações que eles podem ter sobre os pacientes que estão sob nossa responsabilidade. Em relação à atuação do enfermeiro, já é consenso, já é conhecimento de todo mundo, ou pelo menos deveria ser, que essa atuação ela é regulamentada, ou seja, ela é estabelecida pela Lei 7.498 de 86. Nessa lei, ela traz uma palavra que eu não gosto muito de utilizar nesse contexto. Então, ele traz que existe uma soberania do enfermeiro, que acaba compartilhando o exercício da profissão com as categorias de técnico e auxiliar. Esse termo, eu acho esse termo muito forte, mas o que essa passagem da lei, ela quer nos dizer? É que o enfermeiro, ele tem essa soberania uma vez que ele pode ocupar todos os cargos, né? Então, o enfermeiro, ele exerce as atribuições do técnico e do auxiliar. O contrário não é possível. Então, o técnico e o auxiliar não pode ocupar a figura, o cargo do enfermeiro, uma vez que o enfermeiro é que possui uma capacidade, uma habilidade, né, certificado por meio da graduação, e ele pode exercer as atividades que são responsáveis de outras categorias. Então, o termo soberania quer dizer, tem esse significado. Entretanto, eu acho que o termo nesse contexto talvez não seria o mais adequado, tá? A equipe de enfermagem, ela é composta por várias categorias, cada um possui o seu espaço, cada um possui a sua responsabilidade e, por isso, fazem a diferença na assistência de enfermagem. Nesse sentido, existe um complemento, tá? Então, só trouxe essa passagem justamente para trazer aí essa conotação e esse significado dessa palavra que tanto aparece na lei, tá? Então, a enfermagem, ela somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas nos seus respectivos conselhos regionais. Em conformidade com a lei, estão determinados parâmetros para dimensionamento de pessoal de enfermagem, que propõem como critério de configuração do serviço de enfermagem proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e nível médio. Então, o dimensionamento, ele foi desenvolvido justamente para que eu
tenha nas minhas instituições um dimensionamento, ou seja, a quantificação correta e adequada para atender uma demanda, tá? E lembrando que o dimensionamento, ele prevê a quantidade de profissionais de nível médio e nível superior, ou seja, de enfermeiros, técnicos e auxiliares compatíveis com a demanda de cada setor, de cada unidade ou de cada instituição. Então, essa lei também traz essa questão do dimensionamento. A pergunta é, todos os estabelecimentos fazem esse dimensionamento? Deveria fazer, mas nós sabemos que existem falhas. E essas instituições podem ser punidas pelos conselhos regionais, justamente porque quando esse dimensionamento está muito aquém, ou seja, está muito inadequado, ele não atende a demanda. Eu tenho aí um dimensionamento realizado e é colocado que eu preciso de uma quantidade muito maior de profissionais do que realmente eu tenho para atender a minha demanda. Então, o que isso nos revela? Isso nos revela que existe aí provavelmente uma fragilidade na assistência de enfermagem, porque o dimensionamento ele não tem sido respeitado. Tá? E eu coloco em risco a vida dos pacientes que ali estão sendo atendidos e também estou submetendo os profissionais a uma questão ocupacional que possa colocar em risco a sua saúde. Então, nós temos esses dois lados. Existe uma penalidade ou algo que possa fazer com que essas instituições, os responsáveis sejam punidos? Não há nada específico em relação ao dimensionamento, mas existem meios desses responsáveis e das instituições serem julgadas. Então, quando existe má-fé, quando existe uma obtenção de lucro em cima desse dimensionamento, então a instituição está prezando o lucro, ela não faz o dimensionamento correto, então os responsáveis podem sim ser penalizados e responderem por esse tipo de infração que tem relação praticamente que direta com a assistência prestada e também com a saúde ocupacional desses profissionais. Vamos dar continuidade. Então, quando não realizado em conformidade com as normas legais, o exercício de enfermagem pode ser contravenção penal, passível, então, de responsabilização ético-administrativa, ou seja, pode ser punido por não estar em conformidade com as leis legais do próprio exercício. É importante pensarmos que o exercício de enfermagem, ele está atrelado aos valores morais que cada pessoa possui, o código de ética da profissão e os direitos dos pacientes. Precisamos sempre realizar um cuidado humanizado, lembrando que estamos inseridos em, geralmente, uma equipe multidisciplinar. É muito difícil trabalhar em uma instituição em que não tenha outros profissionais, tá? A não ser que essa clínica seja só de enfermagem, né? Seja só um tipo de assistência. Na maioria das vezes, você tem aí contato com uma equipe multidisciplinar e o respeito para com a profissão do outro precisa ser estabelecida e você precisa realizar apenas aquilo que está na sua autonomia, que você é responsável e possui capacidade. Para isso, nós temos responsabilidade técnica e temos o relacionamento afetivo que tem relação praticamente que direta com o nosso cuidado humanizado. Nesse sentido, é preciso sempre propor estratégias, realizar fóruns de discussão com a equipe, que é a educação permanente, abordar eventos adversos comuns nos setores, para que exista reflexão e oportunidade de todos os membros de participarem dessa discussão e, então, propor medidas que possam minimizar esses erros adversos e fazer com que a qualidade da assistência seja uma prioridade. Então, nesse sentido, essa questão do exercício da enfermagem precisa ser pensada e levar em consideração todos esses elementos. E assim nós finalizamos todo esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema para que a gente consiga, então, fazer um contraponto com os conceitos
relacionados ao exercício profissional, em relação ao código de ética, para a assistência de enfermagem. Eu proponho um exercício. Esse exercício, na verdade, é uma questão que caiu em um concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal do ano de 2018. Então, traz aqui que a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é o novo 564 de 2017, aprovou o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considerando várias legislações, sendo uma delas a Portaria 399 de 2016, que é o Pacto pela Saúde. A alternativa B, Lei 8.078 de 90, que é o Código do Consumidor. Alternativa C, Resolução 237 de 1997, que é do Meio Ambiente. Alternativa D, Resolução do RDC 306 de 2004, de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Ou alternativa E, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Resolva essa questão, traga a alternativa que você acredita estar correta, peça para o seu tutor presencial enviar via chat para o nosso tutor à distância, para que eu possa, além de divulgar os seus resultados, resolver essa questão e explicar para você qual é, então, a alternativa correta. Vou dar um tempo e, na sequência, eu finalizo esse encontro.
Vamos resolver o questionamento? Então, vamos avaliar todas as opções. Bom, a letra A fala que é Pacto pela Saúde, letra B, Código do Consumidor, C, Meio Ambiente, D, Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde e E, é Lei Maria da Penha. A resposta correta é letra E, Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha foi inserida no novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem? Justamente porque o Código de Ética e a Lei Maria da Penha avalia, né, essa questão da infração que pode acontecer em decorrência, aí, por exemplo, de uma violência física. A Lei Maria da Penha, ela estabelece que a pessoa que realiza qualquer que seja violência em alguém que não tenha condições, né, de se defender, você está aí respaldada pela Lei Maria da Penha. E é estabelecido que é preciso notificar no território nacional os casos contra a mulher que for atendida em serviços de saúde, tá? Então, é estabelecido em relação à notificação compulsória que violência, não só em relação à mulher, mas também violência ocorrida em decorrência de uma própria infração, né? E nesse caso é uma infração civil, é alguém que praticou essa violência e precisou de um atendimento. Essa violência precisa ser notificada. Por quê? Porque é um fator de risco externo, tá? E é colocada na lista de eventos que precisam ser obrigatoriamente notificados. Tá? Então, a Lei Maria da Penha ela foi inserida no Código de Ética, uma vez que é uma lei recente, que precisava ser incorporada no novo Código de Ética de Enfermagem e então que precisava aí ser contemplada por esse código, uma vez que os profissionais que atendem qualquer pessoa, qualquer mulher que tenha sofrido violência física, precisa notificar. Por isso, então, que ela foi inserida. Tá? A resposta correta, então, é letra E. Vamos ao nosso momento de interação. Esse momento ele é previsto para que a gente possa conversar, para que eu possa estar mais próximo de você e para que você consiga tirar suas dúvidas. Então, eu vou dar um tempo para que você envie essas dúvidas e eu possa, então, saná-las, ou seja, respondê-las.
Em decorrência da ausência de contribuição e também de dúvidas, eu vou dar continuidade a esse nosso encontro. Vamos recapitular, então, tudo que foi visto durante essa teleaula. Portanto, nós falamos de infrações éticas, portanto, falamos de negligência, falamos de imprudência, falamos também de imperícia e que todos esses tipos de erros, né, dessas infrações, são tidas como eventos adversos, ou seja, como iatrogenia. Lembrando que iatrogenia é todo aquele erro que é causado pelos profissionais de saúde, tá bom? E falamos também sobre a questão, então, da gravidade dessas infrações. Se é uma gravidade, então, de intensidade leve, moderada, grave ou gravíssima. Levando, então, em consideração que houve uma inserção de uma nova modalidade, que é a modalidade do grau de infração moderado, que antes não existia no Código de Ética, e a partir desse novo houve a inserção dele. Falamos dos potenciais erros oriundos do processo de enfermagem, dentre eles os que mais aparecem erros relacionados a erro de medicação, e aí nós falamos de algumas estratégias para que esses erros fossem minimizados e também falamos das penalidades pelos quais os infratores podem ser julgados, ou seja, podem ser repreendidos, justamente para que a gente compreenda por quais atos podemos ser julgados e quais são as penalidades que podemos receber diante dessas infrações, diante desses erros que durante a assistência de enfermagem pode acontecer e como que a gente pode minimizar. Assim eu finalizo esse nosso encontro, quero agradecer a sua participação e a sua atenção e quero dizer que é importante você participar da teleaula, tá? Essa troca de experiência é muito rica, né? E é muito importante que a gente minimize, ou melhor, que eu fique mais próximo de você, que a gente tenha esse espaço reduzido por meio da comunicação. Portanto, eu me despeço de você agora e te aguardo na próxima semana. Até lá!